5 de junho, dia de São Fernando, o infante santo de Portugal. Nona criança, quinto filho sobrevivente do casamento entre Dom João I de Portugal e a dama inglesa Felipa de Lancaster, o infante Dom Fernando nasceu em 29 de setembro de 1402. Na época de sua concepção, a rainha já estava com quase 42 anos de idade. Era, de fato, uma gestação tardia para os padrões da época, que inspiraria maiores cuidados em circunstâncias normais. Mas esta gravidez de Filipa, contudo, já começou difícil, com sintomas que incluíam fraqueza e febre. Para preservar a vida da consorte real, os médicos recomendaram que a gestação fosse interrompida, e o próprio rei teria se oferecido para dar a Filipa a bebida abortiva. A religiosa rainha, porém, recusou-se a beber, manifestando sua fé na sabedoria de Deus, após o que Dom João I atirou o líquido ao chão. Meses depois, viria à luz o último rebento do casal. De saúde frágil desde a infância, o infante foi criado em grande parte junto à mãe, de quem se tornaria bastante próximo. Apesar disso, ele ainda recebeu a mesma educação cuidadosa dos demais irmãos, sendo instruído em diversas línguas e em técnicas militares, além de participar dos conselhos de estado de seu pai. Quando ele tinha 12 anos de idade, sua amada mãe Filipa faleceu subitamente, vítima da peste. Pouco depois, o pai e os irmãos enlutados partiriam para a conquista de Ceuta, da qual Dom Fernando era jovem demais para participar. Ao invés disso, ele ficou no reino aos cuidados da irmã Dona Isabel, futura duquesa de Borgonha, juntamente com outro irmão, Dom João, que ainda não tinha 15 anos. Sendo o último da larga descendência de Dom João I e Felipa, era natural que Dom Fernando fosse encaminhado eventualmente para a carreira clerical, até mesmo considerando-se que os rendimentos cedidos a ele por seu pai eram escassos para um infante. Realmente, depois que Dom João I faleceu em 1434 e foi sucedido por Dom Duarte, este apontou o irmão caçula como o novo administrador da Ordem de Avis. Tudo parecia caminhar na direção de uma carreira eclesiástica para o caridoso infante até que ele recusou o posto de cardeal oferecido pelo Papa Eugênio IV. Em realidade, conforme Dom Fernando explicou para Dom Duarte, ele gostaria de viajar e fazer fortuna a serviço de um rei estrangeiro provavelmente. Como sugere a chronica escrita por Rui de Pina, a intenção do infante era servir ao seu tio materno, Henrique IV. Seu real irmão, contudo, tinha outros planos imediatos. Herdeiro dos anseios guerreiros de seu pai, Dom Duarte pretendia combater os infiéis em África. Para a realização dos planos, contava com grande incentivo do irmão Dom Henrique, embora os outros irmãos recomendassem cautela. Dom Fernando se uniu à expedição com cavaleiros da Ordem de Avis, que pretendiam lutar sob um estandarte contendo a imagem do santo do dia de nascimento do infante, São Miguel. Eles partiram em agosto de 1437, chegando para sitiar Tanger no mesmo mês. A cidade, entretanto, era bem fortificada e tinha uma defesa organizada demais para ceder com facilidade aos portugueses. De fato, isso não ocorreria. A guerra foi um desastre, com os soldados sofrendo com fome e sede na retirada forçada que se seguiu. Para que todos pudessem retornar seguros em seus navios, porém, os muçulmanos exigiram uma troca de reféns, e Dom Fernando se ofereceu para ficar entre os inimigos, sendo feito prisioneiro em meados de outubro. De início, as condições da hospedagem do infante entre os inimigos eram bastante confortáveis. Dom Fernando ficou na mansão do próprio governador de Tanger e foi autorizado a ter serviçais e criados particulares, incluindo um cozinheiro, enquanto o filho mais velho de seu captor ficava como garantia entre as tropas portuguesas. Além disso, todos os portugueses retidos eram autorizados a assistir à missa diariamente. A situação era vista por ambos os lados como sendo um arranjo provisório, uma vez que o rei português parecia disposto a pagar o resgate do irmão, embora não tanto a devolver a colônia de Ceuta, como exigiam os muçulmanos. Rapidamente, a situação começou a se degenerar, começando quando, após a liberação das tropas portuguesas, Dom Henrique recusou-se a liberar o primogênito do governador e começou a elaborar estratégias para ter Dom Fernando de volta sem ter que ceder Ceuta. Dom Duarte o acompanhava nesta indecisão em ceder o território, convocando as cortes para debater a questão em janeiro de 1438.
Apesar de ter sido contrário à expedição, o infante Dom Pedro pressionou para que seu irmão fosse devolvido, no que foi acompanhado por Dom João e o clero. A nobreza, contudo, discordava, e conseguiu dissolver a reunião sem uma decisão final quanto ao destino de Dom Fernando, mesmo após leitura pública de cartas deste pedindo a devolução de Ceuta e sua libertação do cativeiro. Finalmente, em junho, após uma reunião privada entre o rei e Dom Henrique, ficou decidido que nada seria pago ou devolvido aos muçulmanos. O infante capturado seria mesmo libertado por outros meios. O repúdio do acordo feito surpreendeu e enfureceu os dirigentes de Tanger, que imediatamente endureceram a prisão de Dom Fernando. Transferido para Fez, ele passou a habitar uma masmorra escura e, eventualmente, passou a ser contido por correntes. Sua alimentação também passou a ser irregular enquanto várias tentativas frustradas para libertá-lo eram feitas por agentes portugueses. Em agosto de 1438, Dom Duarte faleceu, vítima da peste como sua mãe. O regente, em nome de seu herdeiro de 6 anos, o infante Dom Pedro, passou então a negociar a libertação de Dom Fernando, mas esbarrou numa disputa interna entre os dirigentes de Tanger pela guarda do valioso refém, cujo resgate ficava cada vez mais caro e também passou a incluir a liberação de reféns muçulmanos. As negociações, então, tornarão-se cada vez mais difíceis entre as duas partes. Aproximadamente em meados de 1442, de Fernando foi separado de seus companheiros e passou a ficar numa pequena cela, onde era constantemente vigiado. Apenas seu médico podia visitar o deprimido infante, que não desejava mais ouvir notícias de sua família. Tomba do infante no Mosteiro da Batalha. A partir de maio de 1443, Dom Fernando passou a ficar cada vez mais doente, piorando drasticamente no começo de junho e falecendo no dia 5, depois de ter tido uma visão da Virgem Maria, São Miguel e São João. Seu corpo seria embalsamado e exposto por 4 dias nas muralhas da cidade. Um culto popular em torno da figura do infante se espalharia rapidamente em Portugal e vários milagres seriam atribuídos a ele, principalmente depois que seu caixão foi recuperado em 1472 ou 1473, na sequência da conquista de Tanger pelo seu sobrinho Dom Afonso V, que invocaria a memória de Dom Fernando em seus discursos perante as tropas. Contudo, apesar da fama posterior de seu suposto martírio por Portugal ser espalhada pelas Lusíadas, ele nunca foi canonizado pela Igreja Católica. 5 de junho